Feira, como anunciado, estamos recebendo ao vivo nos estúdios da Educadora o promotor público aqui de Itaió, Dr. Leandro Garcia Machado, que frequentemente nos visita para falar de assuntos relacionados à nossa comunidade. E o assunto que esteve em pauta, né, principalmente no período de eleições, até dias antes das eleições, nós tivemos algumas situações aqui do trabalho do Ministério Público, sobre a questão da compra e venda de votos. Então, esse é o assunto hoje na nossa entrevista com o Dr. Leandro. Mas antes de nós falarmos especificamente de tudo que aconteceu, o que pode ainda acontecer a respeito disso, Dr. Leandro, como que foram as últimas semanas de trabalho, o que é destaque, principalmente no blog, né, do nosso Ministério Público aqui da comarca? Obrigado e bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Educadora. Como não podia deixar de ser, o destaque aí que a gente traz aí para hoje são justamente as ações que nós realizamos durante o período aí que antecedeu as eleições, né, os últimos dias. Conseguimos organizar aí as instituições que são responsáveis aí para a garantia de uma eleição limpa. Então, trabalho junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Justiça Eleitoral. Antes do pleito, desde quinta-feira, já começamos a fazer rondas ostensivas nos 4 municípios que abrangem aqui a nossa zona eleitoral: Itaió, Salete, Doce e Rio do Campo, no intuito de combater aí qualquer tentativa de intimidação, de ameaça, de cooptação de eleitores, tudo de modo a garantir no dia da eleição que todos pudessem exercer o seu direito de voto aí, livres de qualquer pressão externa. E acredito que felizmente conseguimos, né? Obviamente não temos aí a pretensão de achar que acabamos com isso, né? Porque o efetivo policial especialmente é reduzido, né? Mas acredito, principalmente pelo que ouvimos das pessoas, dos mesários no dia da eleição, tivemos um êxito bastante razoável aí nessa empreitada. Todos aí comentaram para mim, pelo menos, que tivemos uma eleição esse ano mais tranquila do que foram em anos anteriores, né? Então, acho que a ideia é continuar com esse trabalho nos próximos pleitos aí, para a gente sempre garantir da mesma forma essa tranquilidade. Tá certo. Doutor Leandro, poucos dias antes da eleição, do domingo, dia 2, foi realizada em Itaió busca e apreensão de comprovantes em postos de combustíveis, após denúncias que estaria havendo, então, distribuição de combustível por parte de candidatos, o que configuraria, então, né, obviamente, a compra de votos. Muito se falou, principalmente nas rodas de conversa, e de uma forma um tanto quanto oficial, doutor, o que foi feito, qual foi o trabalho realizado de fiscalização nos postos de combustíveis aqui da nossa cidade? Então, Jefferson, desde que se iniciou aí a corrida eleitoral, a gente tem recebido na promotoria, e eu particularmente nas conversas com as pessoas na rua, sempre ouvi muito dessa corrupção eleitoral, da compra de votos através de oferecimento de vantagens, né, diversas vantagens, né, o tal do sacolão, uma consulta médica, um exame pago pelo candidato, ou uma conta de luz atrasada, que ele também vai lá e salda essa dívida em nome do eleitor. Mas uma das que mais foram frequentes, as denúncias, era da questão do fornecimento de combustíveis, né? E, então, assim, ao longo desse período eleitoral, nós estamos meditando, pensando em como conseguir provar, né? Porque um crime, a compra de voto, a corrupção eleitoral é um crime difícil de provar, porque tanto o eleitor quanto o candidato se beneficiam disso, então é difícil a gente conseguir provas disso, né? E aí surgiu, né, começamos a ter a ideia de repente, né, fazer uma busca e apreensão nos postos de combustíveis para lá tentar localizar documentos, né, papéis, tickets, anotações que pudessem revelar ali a compra de votos, né, ou pelo menos trazer assim algum indício para daí a gente conseguir produzir outras provas, né. E aconteceu aí a operação correu sob sigilo até o momento da sua deflagração. Foi na sexta-feira, no final da tarde, que antecedeu as eleições, e fizemos 6 grupos de busca, né, conseguimos o mandado judicial, foi deferido já na véspera, na quinta-feira, e reunimos na sexta-feira à tarde, na Promotoria de Justiça, todos os que seriam envolvidos na operação, né. Muitos ficaram sabendo somente
naquele momento, né, para justamente a gente preservar aí, o sigilo da operação, para evitar qualquer vazamento, e executamos ao mesmo tempo. Visitamos aqui na cidade de Itaió, né, 6 postos de combustível, né, e nos 6 postos realizamos a apreensão de documentos, de mídias, né, de uma série de papéis aí que ainda estão sendo analisados. A gente não terminou a nossa análise. Também estamos aguardando a prestação de contas que vai ser feita pelos candidatos, pelos partidos, para confrontar com aquilo que a gente está apurando ali, né, já está relacionando alguns documentos, fazer um batimento e eventualmente conseguir daí apurar essa fraude. Tá certo. Então, não será hoje que nós vamos trazer um resultado sobre isso. Com certeza o Ministério Público vai trazer mais informações, até mesmo com a pessoa do Dr. Leandro aqui nas nossas entrevistas. Doutor Leandro, caso comprovada a compra de votos em algum desses postos, ou que fosse por sacolões, ou outra maneira como o senhor citou, quais são as punições aplicadas quando há a comprovação, tanto da compra como da venda de votos? Na esfera criminal, né, quem comprou e quem vendeu o voto está sujeito aí a um processo crime, né, uma ação penal, que pode resultar na sua condenação criminal, e vai até a pena até 4 anos de prisão. E fora isso, dependendo das circunstâncias, né, na esfera civil, a gente pode propor algumas modalidades de ações para apurar abuso de poder econômico, podemos apurar também captação ilícita de sufrágio, e também com isso conseguir a impugnação da candidatura, da diplomação, agora nessa fase, né, que já passou a eleição, a impugnação do diploma do candidato eleito e até eventualmente a impugnação do mandato eletivo do candidato eleito baseado em compra de votos. Tá certo. Doutor Leandro, nós terminamos aqui as nossas eleições, obviamente não temos o segundo turno, mas o Ministério Público ainda pode receber denúncias? Sim, até a diplomação dos candidatos eleitos, que deve, segundo a Justiça Eleitoral, deve ocorrer ali no início de dezembro desse ano, ainda temos a oportunidade de impugnar, mediante alguns recursos da Justiça Eleitoral, ações eleitorais específicas, mas até a diplomação. Depois da diplomação aí fica mais difícil, a não ser a questão do crime eleitoral, a corrupção, mas isso aí já não teria mais reflexos na assunção do mandato pelo candidato eleito. Então, em função aí dos prazos processuais, nós poderíamos impugnar até a diplomação. Tá certo. Doutor Leandro, a gente acompanha campanhas, a gente tenta a conscientização da população a respeito dessa questão da compra de votos, não venda o seu voto, a gente vê isso toda a eleição, mas o índice ainda é muito alto. Claro que isso parte principalmente daquele eleitor que deseja votar, vender o seu voto, e alguns candidatos acabam se aproveitando disso também. E na visão do Ministério Público, ou na sua própria visão pessoal, doutor, por que ainda existe essa prática? Olha, Jefferson, é difícil responder. Eu confesso que desde que é o primeiro ano que eu participo de uma eleição como promotor de justiça eleitoral, e eu tenho pensado muito a respeito, né, assim, por que, né, disso? Né, se o maior prejudicado com essa compra, essa venda do voto, é o próprio eleitor que vende o seu voto. Ele tem um ganho imediato, né, ganha um sacolão, ganha uma consulta médica, um favor, mas depois ele passa 4 anos penando porque elegeu um corrupto. Né, corrupto esse que, durante esses 4 anos, não vai lembrar mais do eleitor, vai pensar só em si mesmo. Então, realmente, eu não sei o que motiva. Eu acho que talvez seja isso um pouco, assim, esse imediatismo, né? O eleitor achar que o seu voto não vale nada, o eleitor achar que não tem responsabilidade pela eleição de um corrupto, ele não tem nada a ver com isso. Acha que o voto dele é um só, não vai eleger ninguém sozinho, né? Mas é a soma, né? A soma desses eleitores que vendem o seu voto que elege o candidato corrupto. Né? Então, talvez um pouco dessa irresponsabilidade do eleitor no exercício do seu voto é que nos conduz a esse estado de coisas. E claro, tem um componente de caráter, sabe, Jefferson? Eu tenho dito isso para todo mundo. A venda do voto, ela não é uma questão de falta de educação, até porque a gente vê pessoas com um grau de educação formal razoável, pessoas formadas até com nível superior, ou estudantes superior, que vendem o seu voto. Né? Então não é uma questão de educação, é uma questão de caráter mesmo.
E talvez essas pessoas tenham esse desvio de caráter. Isso a gente não corrige na escola, né? Então, assim, várias podem ser as causas. É uma questão até a ser estudada aí, né? Estudantes aí de psicologia poderiam fazer até um estudo sobre o que leva, né, um eleitor a vender o seu voto, um dos bens mais preciosos que ele tem, e uma das faculdades que ele dispõe, que pode efetivamente mudar para melhor a sua sociedade, e que esse eleitor que vende seu voto faz um mau uso desse instrumento. Tá certo. Doutor Leandro, nós queremos aqui agradecer mais uma entrevista, mais um bate-papo. O senhor sempre muito solícito, sempre dispondo do seu tempo aqui para conversar conosco e levar informações aos ouvintes da Rádio Educadora. E claro, nas próximas semanas vamos falar mais sobre essa situação da compra de votos, porque é algo que ainda está sendo investigado, está sendo estudado, e depois a gente vai trazer esses resultados também. Obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado, Jefferson, também. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes da Rádio Educadora. E eu quero aproveitar aqui o espaço para agradecer a todos esses agentes públicos que se envolveram durante o período eleitoral no combate às fraudes, à corrupção. Agradecimento especial a todos os policiais militares que atuaram conjuntamente com o Ministério Público Eleitoral nas rondas, nas operações ostensivas. A Polícia Civil também, que esteve aí de prontidão para realizar os flagrantes de pessoas que foram conduzidas, né, praticando algum crime. A equipe da Justiça Eleitoral sempre muito solícita, né? Todos os mesários, as pessoas aí que trabalharam no dia da eleição, está todo mundo de parabéns. A gente conseguiu, como eu falei antes, garantir uma eleição tranquila, não tivemos nenhum incidente grave, né? Outra discussão com fiscal de urnas, mas nada grave, nada que pudesse atrapalhar aí a votação dos eleitores. Especial obrigado a todo mundo.